Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro ET no estádio. Sim, cara, é um segmento que a gente vai tentar ter, né? Se a gente conseguir mais credenciais, mas começar a fazer filmagem e tentar trazer um pouco dos jogos de dentro do estádio. E, para quem não sabe, eu consegui a credencial com a CBF e cobri na quarta-feira o jogo entre São Paulo e Flamengo, no Arena Barueri, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E, bom, quem acompanha o Esquematário nas redes sociais viu a alegria, e me acompanha também nas redes sociais, viu a alegria de conseguir a credencial. E eu acabei não gravando, eu chegando no estádio e tudo mais, mas eu vou explicar isso primeiro. Greg, solta a vinheta. Bom, provavelmente não tem vinheta, porque o Greg, para entregar os trabalhos dele, é mais lento do que a obra pública, então provavelmente esse vídeo está sem vinheta, mas o próximo ET no estádio terá uma vinheta. Enfim, eu acabei não gravando a minha chegada no estádio, porque foi meio bagunça. Eu cheguei lá em Barueri, tava frio pra caramba, tava noite, um monte de gente falou pra mim que era meio perigoso ali a região do estádio. Eu cheguei no lugar errado, eu tive que dar a volta, tive que entrar. A minha entrada era pela entrada de carro, onde estava entrando jogadoras, a galera estava estacionando no carro, então foi uma entrada diferente e eu acabei não filmando, fotografando, registrando esse momento. E foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, eu falei, eu vim trabalhar no jogo, eu quero pedir meu nome, né, para ver se eu estava na lista. Daí eu falei lá, você é imprensa, né? E eu fiquei super sem graça. Falei, não sei, sou, talvez. O diretor, nunca cheguei nessa parte, diretor. E aí, o que eu falo? Não sei, eu acho que sim. Tipo, eu tava tão feliz ali, o cara perguntou se era imprensa. Eu fiquei, mano, eu não sou jornalista, tá ligado? Mas eu fiquei mal sem graça e falei, eu acho que eu sou. Daí me deu a credencial, sim, essa credencial aqui maravilhosa. Minha primeira credencial, vou enquadrá-la um dia. E entrei no estádio, daí eu achei que alguém me orientava onde eu tinha que ir, né? E eu não queria parecer perdido como eu estava, não queria parecer tão juvenil quanto eu sou. Daí eu cheguei assim, nunca vim aqui nesse estádio não, onde eu tenho que ir? Ele é só seguir reto. Né? Eu falei, então, daí entrei ali, passei pelos ônibus dos dois times, e, cara, o seguir reto, eu ia sair nos vestiários e dentro do gramado. Eu olhei e falei, mano, não, eu acho que não é para ir pro gramado. Eu podia até ter metido o louco, ter ido lá no gramado, ter tirado umas fotos, feito uma filmagem. Só que eu pensei, puta, isso não é para eu estar lá. Se alguém me pega, não sei se a pessoa pode tirar minha credencial, me expulsar dali. Então, para evitar problema, a primeira vez que a gente consegue uma credencial, eu falei, vou fazer tudo certinho, não vou meter o louco ainda. Teve um cara da organização, perguntei onde eu deveria ficar, ele falou, você não sabe, né, no gramado você vai ficar? Eu falei, então, não sei, mas se eu ficar no gramado eu fico, sem problema nenhum. Ele, não, peraí. Ele chamou uma outra pessoa também não sabia, chamou uma terceira pessoa e falou, não, quem tá com essa credencial tem que ficar no terceiro andar da arquibancada. Ele me acompanhando até lá, peguei um elevador, mano, eu nunca tinha pego elevador no estádio, para mim foi uma coisa muito chique, elevador no estádio. Daí eu cheguei lá no terceiro andar, e fui até a arquibancada. E quando eu vi que eu estava dentro da Arena Barueri, na arquibancada, com essa coisinha aqui no pescoço, eu fiquei muito emocionado, tive um momento de alegria ali, não chorei, mas quem acompanha o Esquema Tático no Instagram, viu vários stories, eu falo, agradeço e volto aqui a agradecer que vocês que seguem o canal, então, importantíssimo se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentário no vídeo, se inscrever nas redes sociais, porque lá no, por exemplo, lá no Instagram eu fiz os agradecimentos à equipe, né? Porque se eu estava ali não era só por mérito meu, mas também por conta do Matheus, do Otávio, do Léo, do Gui, do Danielzinho, que fazem o canal ser o que ele é. Também agradeço, fiz um agradecimento especial e volto a fazer a Flávia do Falta Nelas, que foi super gente boa e me orientou para conseguir a credencial. E a vocês que acompanham os vídeos, consomem o canal. E ele tinha um momento de emoção. Se eu pudesse voltar um tempo, eu não teria gravado, porque eu odeio me registrar emocionado. Mas, enfim, e eu fiquei tão emocionado de estar ali, de agradecer as pessoas, que eu não fiz nenhuma filmagem ali no começo do vídeo, do estádio, eu acabo fazendo intervalo. Então, eu vou aparecer aqui desse jeito ao longo do vídeo, de maneira picada, para explicar o que está acontecendo. Mas ali no primeiro momento eu sento ali no meu lugar e gravo assim um pouco o estádio. E, gente, eu só tava com meu celular. Tava frio pra um cacete, se não tô ligado o vento, aquele vento que bate aqui assim, e, meu, parece que você tá levando um tapa na orelha, de tão gelado. Então, a gravação ficou um pouco tremida, e durante o jogo eu gravo meu rosto, porque eu não tenho direito de imagem. E a primeira parte da gravação eu conto um pouco da história do estádio e jogos marcantes dos times grandes, né? Então eu vou deixar aí com vocês.
Esperem que vocês gostem das filmagens, do que a gente preparou de material aí desse jogo. E, novamente, por favor, se inscreva no canal, deixe o curtir, deixe seu comentário e siga nas redes sociais. E agora, se divirtam aí para ver como foi o jogo entre São Paulo e Flamengo pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Estamos aqui para cobrir o primeiro jogo do ET Estádio, né? O jogo entre São Paulo e Flamengo vai ser disputado aqui na Arena Barueri. Mas antes da gente falar do jogo e das duas equipes, vamos falar um pouco sobre o estádio, né? Aqui tá tudo pronto para aquecimento, daqui a pouco os jogadores vão subir pro gramado. Mas enquanto isso não acontece, vamos falar um pouquinho do estádio. O estádio fica na cidade de Barueri, se chama Arena Barueri, pertence à prefeitura de Barueri. O time que manda os estados aqui os jogos aqui é o Oeste e até 2017 foi o Grêmio Barueri. O estádio foi inaugurado em 1987 com capacidade inicial para 5 mil pessoas, mas com a ascensão do time da cidade Grêmio Barueri, que chegou à primeira divisão do Campeonato Paulista e à segunda divisão do Brasileirão, foi feito um projeto para transformar a equipe num dos principais times do país. Então teve um projeto, o estádio foi desativado e demolido, e a sua capacidade de 5 mil aumentou para 25 mil pessoas. Porém, criou-se a possibilidade do estádio ser sede da Copa do Mundo de 2014, o projeto foi refeito e aí a capacidade teria sido ampliada para 35 mil. Hoje cabem 31.500 pessoas aqui no estádio. A sua inauguração foi em 2007, na vitória do Grêmio Barueri sobre o Criciúma por 2-1, e naquela época só tinha metade da capacidade ainda. Foi inaugurado para valer com a capacidade total em 2010, com o Santos jogando como mandante e vencendo por 4-1 Cruzeiro aqui. Em 2010 também o Corinthians teve uma marca histórica aqui. O Dentinho marcou o gol de número 10 mil da história do Corinthians, na vitória de 2-1 sobre o Santander. Porém, em 2019 foram revisto a contagem dos gols e depois mudou e acabou não sendo mais o Dentinho nem aqui o gol de número de 10 mil. Porém, na época foi registrado aqui o número do gol 10 mil do Corinthians nesse estádio. Fora isso, também temos o São Paulo, que em 2011, Rogério Ceni marcou seu gol de número 100 naquele gol. Foi no clássico contra o Corinthians, vitória de 2-1 para o São Paulo. O São Paulo, além de ter vencido o Corinthians, além de ter a marca histórica do Rogério Ceni, que se tornou o primeiro goleiro a atingir a marca de 100 gols, também quebrou um tabu na época de 11 jogos sem bater o Corinthians. Em campo a gente vê o time do Flamengo entrando para o aquecimento. Bom, continuando, o outro grande de São Paulo, Palmeiras, tem história também aqui na Arena Barueri. A equipe em 2012 mandou os jogos da Copa do Brasil aqui do primeiro turno do Brasileirão. Aí a final da Copa do Brasil de 2012 aqui nesse estádio se tornou o jogo mais importante da Arena Barueri, porque foi a primeira decisão a ser decidida nesse estádio e também teve recorde público de 28.557 pessoas vieram ver Palmeiras e Curitiba pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2012. O jogo acabou 2-0 para o Palmeiras, gols de Valdívia e Thiago Heleno. Então a gente vê que, apesar da cidade de São Paulo ter grandes estádios como o Pacaembu, o Canindé, o Morumbi e o Allianz Parque, a Arena Corinthians não existia ainda, a Arena Barueri sempre foi uma opção para os clubes pelo seu excelente gramado, que a gente consegue ver daqui, e também por conta do seu baixo custo, além de ser de fácil acesso. E a gente também pode, conforme eu falei aqui, a gente viu que todos os quatro grandes têm uma parte da sua história registrada aqui. A reestreia do estádio com capacidade máxima, o Santos inaugurou com 4-1. O número, inicialmente, o gol 10 mil da história do Corinthians, inicialmente foi marcado aqui pelo Dentinho. O gol de número 100 do Rogério Ceni foi feito aqui. E a vitória que daria o título para o Palmeiras da Copa do Brasil, do primeiro jogo da final, foi feito aqui. Então é um estádio com bastante história, apesar de ser relativamente novo. Bom, gente, então essa foi a minha análise da Arena Barueri, trouxe um pouco aí dos fatos históricos, né, os jogos marcantes dos quatro grandes nessa arena e um pouco da história dela. E depois disso, o que acontece no vídeo? Eu falo um pouco da situação atual dos dois times, então os dois times estão aquecendo, e eu falo um pouco do cenário deles no campeonato. Depois, um pouco antes de começar o jogo, quando os times entram em campo, eles já entram e ficam na formação mais ou menos que vão jogar. Então eu falo um pouco da formação tática que está as duas equipes, e depois começa a minha análise no jogo, que eu vou gravar lá pelos 20 minutos, 20 minutos, depois já mais para o final do primeiro tempo, e depois eu faço a análise do segundo tempo. E, cara, a partir do momento que tem as filmagens do meu rosto, porque eu não posso filmar o jogo rolando, porque eu não tenho direito de imagem da partida, eu fico me filmando e falando do jogo enquanto eu assisto ele, e acontece, a minha máscara estava aqui. Daí eu começo a falar, ela sobe e fica no meu olho, ela quase cobre o meu olho.
Isso me incomodou muito. Então, eu gravei a primeira parte que eu falo do primeiro tempo, eu gravei umas 3 vezes, porque eu abaixava e começava a gravar de novo, mas ela subia. Então, vocês vão ver que quando eu tô falando, a máscara tá quase aqui, quase cobrindo meu olho também. Me incomodou bastante, foi uma dificuldade que eu não esperava ali, mas acontece, né? Eu acho que ficou decente, eu acho que dá para entender o que eu falei, e acho que vocês também vão conseguir entender o que estava acontecendo no jogo. E, cara, uma coisa que fiquei impressionado é que tava um baita frio, as jogadoras tudo jogando com manga curta, né? Não dá pra ver o braço aqui, não dá, enfim. Todas as jogadoras tudo de manga curta. E eu falei, mano, se eu tivesse eu estaria jogando de agasalho. Então é um baita frio, um baita vento gelado. E é isso, então eu vou deixar aí com vocês a análise pré-jogo, né? Falando um pouco da situação dos dois times e da formação tática, e depois a análise do primeiro tempo, beleza? Já já eu volto aqui para falar com vocês. Bom, gente, a gente está vendo aqui o time do Flamengo e do São Paulo aquecendo. As duas equipes aqui em campo já se preparando para a partida. E vamos falar um pouquinho do momento dos dois times. O São Paulo está em 7º lugar no Brasileirão, com 4 pontos. Tem um empate com o Grêmio 1-1, uma derrota para o Santos por 2-1 e vem de uma vitória sobre o São José por 3-2. Já o Flamengo está em 12º lugar com 2 pontos. É o primeiro time fora do Z4. Empatou o primeiro jogo com o Minas do Distrito Federal em 1-1, 0-0 com o Napoli no jogo seguinte. E na última partida perdeu por 1-0 para o Internacional. O São Paulo é favorito para o jogo. O São Paulo vem montando um time bem interessante nos últimos anos. E o Flamengo precisa vencer para se reabilitar no campeonato e começar a se afastar da zona de rebaixamento. Vamos ver como vai ser esse jogo. No final do primeiro tempo aqui eu trago uma análise de como foi o início da partida. Bom, gente, a gente pode ver aqui antes de começar o jogo que o São Paulo vem numa formação no 4-3-3, né? 2 linhas de 3 e uma linha de 4 no fundo, enquanto o Flamengo está com uma linha de 3-4-3, né? Jogando com 3 zagueiros, 4 no meio de campo e 3 jogadores no ataque. Bom, gente, já estamos aqui há quase 30 minutos do primeiro tempo. Não estou filmando o jogo porque não sei se vai dar algum BO pro canal, então por ver das duas é só me filmar. E, bom, falar um pouquinho do jogo enquanto tá rolando ainda atendimento médico, inclusive muitos atendimentos médicos no jogo, várias entradas mais fortes. O Flamengo começou melhor a partida, começou dominando mais o meio de campo, daí com o passar do tempo o São Paulo começou a controlar as principais ações do jogo. Eu tinha achado meio estranha a formação do Flamengo, pelo menos olhando assim no campo um 3-4-3, mas tá funcionando muito bem. O São Paulo busca muitas jogadas pelo meio. E o Flamengo com essas 3 zagueiras consegue anular bem. Tá forçando o São Paulo a buscar inversões de jogo e jogadas pela lateral feita, apesar das boas chances criadas pelo São Paulo. O São Paulo conseguiu criar boas chances com finalizações de longe, de fora da área, e com uma jogada através de um cruzamento. Então, tá um jogo interessante. O São Paulo tem dificuldade para furar essa defesa do Flamengo. As duas equipes marcam com linhas altas, então dificultando com que as defesas consigam criar um jogo, começar as jogadas. O Flamengo busca muita bola em velocidade com as suas atacantes, só que elas ficam muito sozinhas. As 3 atacantes, quando recebem, quase não têm opções de passe, são obrigadas a ir para o confronto mano a mano e tentar jogar individual, mas a defesa do São Paulo está muito superior. Por enquanto, o ataque do Flamengo não conseguiu criar uma grande jogada através de um drible ou de uma jogada individual. Tá um jogo interessante, tá aberto, mas o São Paulo eu acho que tá um pouco melhor. Criou aí umas 2 ou 3 chances interessantes e eu acho que elas estão pecando um pouco no passe. Então, o último passe, na hora de deixar acompanhar na cara do gol, na hora de criar a chance clara de gol, tá errando na hora do último passe. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo, principalmente o São Paulo, mas tá um jogo interessante. Vamos ver se eu vou zicar o jogo, né? Porque agora tá uns 43, eu acho, do primeiro tempo. Do último vídeo eu falei ali dos 25, né? Até os 25 minutos, 30 minutos. Esses últimos 15 minutos, São Paulo muito superior, criou grandes chances de abrir o placar e parou ou na goleira do Flamengo ou por faltou um pouco de capricho na finalização. Mas o São Paulo bem melhor. A zaga do Flamengo teve algumas falhas, algumas furadas que quase resultaram no gol. A atacante de São Paulo quase meteu um golaço de bicicleta, que ela não pegou com muita força. E eu acho que o Flamengo teve, além de estar pressionado, bem recuado, não conseguindo sair para jogar, teve uma perda muito grande, que foi da Rafa, a camisa 7, que saiu machucada. E ela estava sendo exponencial, né, de habilidade do time.
era normalmente o desafogo do Flamengo, e agora vamos ver com a entrada da camisa 17, que eu não sei o nome, como é que vai funcionar o Flamengo, né? Mas o primeiro tempo, pelo jeito, vai acabar 0 a 0 mesmo. Se alguém tivesse que sair ganhando, teria que ser o São Paulo, que criou as principais chances, só que faltou ali um pouco de capricho na hora de finalizar ou no último passe. Bom, gente, isso foi o final do primeiro tempo, onde o Flamengo começou melhor, só que o São Paulo foi muito superior. A linha de três zagueiros do Flamengo anulou bem o São Paulo, como eu disse no vídeo, só que o São Paulo começou a procurar alternativas, que foram bolas longas, inversão de jogo e finalizações de fora. E, cara, foi por muito pouco que não abriu o placar. Inclusive, o lance de bicicleta que eu comentei no vídeo, cara, foi um lance tão bonito que ela domina. Ela faz o movimento perfeito da bike. Eu achei que ia ser o primeiro gol de bike que eu ia ver no estádio. Eu fiquei mó animado. Falei, mano, vai ser um gol de bike. Só que eu acho que ela não conseguiu pegar com força. Eu acho que quando ela termina de fazer o movimento com o pé do chute, a bola não pega em cheio no pé dela. Em cheio, daí a bola quica no gramado e vai nas mãos da goleira. Eu falei, putz, nem sou São Paulino, mas já que ia ser um gol de bike, mano, pô, podia sair, né? Eu queria ver. E se pega em cheio, cara, é indefensável. O cara tá bem naquela pequena área, sem chance nenhuma. Mas foi um primeiro tempo bem legal e aconteceu uma coisa muito engraçada nesse primeiro tempo. Foi a primeira vez que eu fui no estádio vazio e você consegue ouvir a jogadora xingando, cobrando o juiz, o técnico reclamando, o juiz dando esporro em todo mundo. Foi a primeira vez que eu vi o juiz dando esporro em todo mundo, foi engraçado. E uma coisa que me chamou a atenção é que teve algumas faltas, umas entradas mais duras, faltas que até precisaram de atendimento médico, e tudo beleza, sem confusão. Teve uns dois lances que que a bola pegou na mão da jogadora do Flamengo, tô tranquilo, sem confusão. E aí, tipo, perto do final do primeiro tempo, teve uma bola que saiu para lateral na linha do meio de campo. E aí eu acho que o juiz inverteu o lado, ou o bandeirinha tinha invertido o lado, e, cara, começou uma confusão, todo mundo reclamando, todo mundo começou uma gritaria por conta daquele lateral. Eu falei, cara, teve bola na mão, teve falta dura, e todo mundo ficou de boa. Aí, de repente, por causa de um lateral, a galera começa tipo, a ter uma baita discussão. Achei muito engraçado. E achei muito engraçado o esporro. Tem uma hora que tem um cara que fica ali perto da área de aquecimento. Não sei se é o preparador físico, acho que do Flamengo, do São Paulo, lembro agora. Não lembro quem era, mas eu sei que eu acho que ele começou a falar com os jogadores em campo, ou reclamar. O árbitro deu um come nele, que eu tava ali em cima do campeonato, conseguiu ouvir falar: ó, seu lugar não é aí. Eu já avisei da próxima, eu vou te expulsar. Tipo, bravão, assim. Muito bom. É muito legal ver o árbitro dando esporro nos jogadores e na galera em torno do jogo. E, cara, depois do meu tempo, o que eu fiz? Eu queria mostrar um pouco do estádio, porque já que eu entrei e fiquei só gravando, eu todo emocionado, eu não dei uma volta ali na parte interna do estádio, ou até mesmo naquela arquibancada que eu estava, e eu quis fazer isso, fiz algumas gravações, eu achei que não estava boa, então só fiz uns 2 vídeos, mas vê aí como ficou e me diz aí o que vocês acharam. Fala, gente, vou dar uma voltinha aqui com vocês pelo Barueri. Então, tava sentado aqui, tava vendo o jogo, primeiro tempo 0 a 0 ali no placar e ali naquele placar também. Vamos entrar aqui no hall. Tá tudo apagado porque não tem torcida, né? Tem só a gente aqui. Você vê que é um hallzinho onde tem uma lanchonete, né? Aqui, ali é as portas de acesso à arquibancada, então a gente tem aqui a lanchonete, os banheiros ali e ali a saída. Então essa aqui é a olhada, a parte interna aqui das arquibancadas do estádio da Arena Barueri. Fala, gente, tô aqui na ponta, eu acho que eu vim aqui para o lugar mais longe que alguém pode sentar, que é aqui para ver um jogo. Essa é a visão, dá para ver bem o campo. E inclusive daqui dá até para ver um pouco a avenida ali fora, que é a principal avenida aqui de Barueri. Então, bem interessante, tá dando uma volta aqui no estádio. É isso. Bom, gente, então essas foram as minhas imagens horríveis do intervalo, da parte interna do estádio. A minha sensação é que os vídeos estavam ficando ruins, as imagens não estavam boas, então, né, ficar fazendo várias gravações, sem contar que, cara, eu nunca tinha feito isso, de pegar, ficar gravando e coisa e tal, então, zero habilidade, zero experiência de fazer com isso, e tava meio ruim, realmente, os vídeos. Então foi isso, depois disso voltei para o meu lugar para sentar para assistir o segundo tempo. E detalhe, quando eu tinha falado que eu ia no jogo, eu tinha postado inicialmente que eu tinha conseguido o credenciamento para a partida, um monte de amigo meu São Paulo veio falar comigo e falou para eu não zicar o time deles, que se o São Paulo não vencesse, a culpa ia ser minha. Então eu já ganhei uma baita de uma pressão dos meus amigos são paulinos. Por exemplo, tinha acabado 0 a 0 o São Paulo perdendo. Eu falei, caramba, será, mano? Será que o São Paulo vai perder ou empatar esse jogo? Aí amanhã, que é hoje, né, quinta-feira, a galera, que o vídeo está sendo na sexta, mas eu estou montando tudo na quinta, a galera vai cair matando em mim.
Mas ainda bem que no segundo tempo aconteceu o que tinha acontecido, o São Paulo fez 3-0 e não tinha ninguém para ficar mexendo o saco depois do jogo, tá bom? Então olha aí como é que foi a análise do segundo tempo de São Paulo e Flamengo. Bom, gente, já chega pro segundo tempo. O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro, com o Flamengo com mais volume, tentando pressionar o São Paulo, mas de novo, com o passar do tempo, o São Paulo dominou o jogo. O Flamengo tem muita dificuldade na transição defesa-ataque. Assim como no primeiro tempo, os atacantes do Flamengo recebem a bola isoladas e não conseguem sozinhas criar uma jogada ou vencer na disputa individual, até porque muitas vezes tem uma marcação dupla. E o São Paulo perdeu chances claríssimas de gol, teve 4 chances muito boas para abrir o placar. 2 delas em saídas erradas de bola da defesa do Flamengo, que não foram convertidas em gols, e outros 2 lances em boas tramas, em bons cruzamentos. Uma delas a bola foi para um travessão e a outra, de novo, a bola parou na goleira do Flamengo. Então, tempo 0-0 e o São Paulo muito superior, só não tá vencendo por falta de capricho na hora de finalizar. Agora tá tendo as substituições aí do jogo e o São Paulo fez 1-0 agora há pouco, um golaço da camisa 10 do São Paulo, bateu de cavadinha por cima do goleiro e era o previsto, que nem eu tava falando nos outros momentos. O São Paulo é superior no jogo, controla melhor a partida e podia estar ganhando de 2-3-0 sem problema nenhum, só que desperdiçou muitas oportunidades. Agora com 1-0, vamos ver como é que as duas equipes vão se postar. O Flamengo vai precisar sair, vai ter que deixar de ficar tão recuado e vai dar mais espaço ainda para o São Paulo. Então a chance do São Paulo ampliar ainda mais o placar. Bom, 36 minutos, 2-0 São Paulo. O São Paulo ampliou de pênalti, um pênalti bobo. A bola recuada para a zagueira quis deixar ela correr até a goleira. Nisso o atacante do São Paulo tomou a frente e sofreu o pênalti. Pênalti infantil, o São Paulo faz 2-0, uma cobrança perfeita no ângulo. Eu acho que inclusive os jogadores do Palmeiras tinham que ver essa cobrança e tentar repetir nos treinos, porque cobrança muito bem batida. 2-0 São Paulo. E o que aconteceu depois do primeiro gol? O Flamengo saiu mais para o jogo, como já era esperado, dando espaço para o São Paulo. O São Paulo criou muito mais chances do que o Flamengo, porque começou a ter mais espaço e acabou sendo 2-0. Nesses últimos 10 minutos de jogo, eu acho que é mais provável que o São Paulo amplie e faça 3-4-0 do que o Flamengo conseguir descontar. O time do Flamengo ainda não conseguiu levar perigo pro gol do São Paulo, sendo que a gente já está com quase 40 minutos do segundo tempo. Bom, a turma aqui nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo acaba de fazer 3-0 numa falha. Foi falha da goleira do Flamengo, era defensável a bola. 3-0 São Paulo. O São Paulo tem até chance de fazer 4, sim, como eu falei, o São Paulo foi muito superior. O Flamengo, no começo do jogo, o esquema tático conseguiu neutralizar bem o São Paulo, mas com o decorrer da partida, a falta de qualidade, muitas vezes para a saída de bola, começou a entregar jogadas muito boas para o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo fez o que não fez no primeiro, que foi converter as chances em gol. 3-0, placar justíssimo. O São Paulo dominou do começo ao fim, foi muito superior. E agora o jogo vai se encerrar com esse grito aí da rádio que saiu depois do gol, né? Bom, o São Paulo muito superior, venceu, mereceu vencer, poderia ter feito até 4-5-0 fácil. O Flamengo em nenhum momento levou perigo ao gol, em nenhum momento o Flamengo se mostrou dominante na partida. E um placar justo, 3-0, um bom jogo para se assistir. O São Paulo sobe mais da classificação, é um dos favoritos, das equipes favoritas para esse campeonato. E o Flamengo, com essa derrota, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados dos outros times. Então, vamos ver, gente. Então foi isso. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Falou. Então, gente, esse foi o final do vídeo. E aí eu parei de gravar, que foi quando acabou o jogo. Mas eu ainda fiquei um tempinho ali sentado na arquibancada. Daí tinha uma atacante do Flamengo, a camisa 9, no final do jogo ela sentou ali perto da área e ficou muito tempo. Eu fiquei ali uns 10 minutos observando e uns 10 minutos ficou sentado ali refletindo. Eu acho que provavelmente sobre a derrota, sobre como foi o jogo. E tem a foto no Instagram do Esquema Tático, então segue a gente lá no Instagram, que lá tá a imagem, ou no Facebook, tá a imagem da atacante só solitária ali sentada, pensando no jogo. Mas foi uma partida bem legal, foi bem interessante, um jogo bem movimentado, e tinha uma galera muito chata atrás de mim, tanto do São Paulo quanto do Flamengo, ficar numa arquibancada superior, eu acho que dirigente, sei lá, alguém do clube, mas ficava gritando, enchendo o saco o jogo todo. Tem um monte de vídeo que tive que refazer, porque só dá pra ouvir o cara gritando atrás de mim. E isso porque eu não tava nem perto. E, cara, depois que acabou o jogo, na hora de ir embora, eu ainda troquei uma ideia com o câmera, né, com o fotógrafo da partida, bati um papo com ele,
E na hora de ir embora ali, foi tranquilo, peguei o elevador, saí ali na parte do estacionamento, onde estavam os ônibus. Pensei em até ficar para esperar as jogadoras, mas muito provavelmente eu não conseguiria falar com nenhuma delas, ainda tomaria talvez um come da segurança. Então resolvi ir embora e foi isso. Foi isso, foi bem divertido. Vamos tentar ir para outros jogos. O sistema tático está presente no estádio com uma credencial, já que a gente já conseguiu uma vez. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, meu, se inscreve. É através da sua inscrição, através do tamanho que vocês dão para o canal, que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E eu sei que mais da metade das pessoas que veem a porcaria dos vídeos não é inscrito, então se inscreva no canal, siga nas redes sociais e comente aí o que você achou da gravação, se foi uma tremenda de uma bosta, ou se foi divertido, se foi legal, se eu trouxe informação. Tá bom, gente? Então é isso, até a próxima. Falou!